Fala galera do Café com PC, aqui quem fala é o PR, vamos para mais um jogo narrado. Estamos de novo na Cripto Arcana, já sabe, né? Cripto Arcana 5% de desconto para vocês com o cupom Café com o PC, tá aí na descrição. Quer comprar o nosso playmatch de 1 ano de canal, também está aí na descrição. E lembrando que Café com o PC também funciona lá na Liga, se você quiser comprar alguma coisa lá para dobrar as suas chances do sorteio desse mês que tá absurdo, tá aí na descrição o nosso Café com o PC também para Liga. Absurdo, né? Na hora de fechar seu pedido, você coloca lá o Café com PC, dobra os seus cupons lá que você pode ganhar. Então, é isso. Vamos pro game, né? Vamos pro game. Do lado direito aqui vai estar jogando o bicho de Sakazuki aqui, pós Anban, né? A gente teve aqui a rotação dos bans ali do Luffy, teve o Anban do Sakazuki, tá aqui jogando, o Sakazuki novamente. Alejandro do nosso lado esquerdo jogando de Yamato. A gente sabe que é um líder que tá muito forte, Yamato aí, né? Vamos ver como que vai performar contra o Sakazuki, né? Sakazuki era um deus da OP5, OP6 e agora tá enfraquecido, né? Ali. Vamos ver como que vai ser esse game aqui, né? Enquanto os jogadores embaralham, vamos explicar os líderes. Sakazuki, quando bate, dá menos 1 em alguém. E você tem a habilidade no Active Main dele de descartar uma carta de sua mão e comprar uma no topo do seu deck. Interessantíssimo, né? Você recicla uma mão e vai setando o que tem no seu deck ali. Já Yamato, por padrão, quando bate é double attack. Ou seja, arranca duas vidas de uma vez ali do seu oponente, né? E quando o seu oponente tem 3 vidas ou menos, você pode ligar 2 Rested Dawn ali em algum dos seus personagens para atacar diretamente, né? Então bem forte também a Yamato aí, né? E vamos cortar enquanto os jogadores de baralho aqui, né? Pula um pouquinho aqui, cortou aqui, cortou ali, tirou um dado, não sei quem vai começar, a gente vai descobrir agora, né? Vamos ver se os jogadores vão manter a mão e fazer mulligan. O bicho prefere manter a sua primeira mão, o Alejandro também mantém. Cumprimento para começar aqui a final e vamos pro jogo, né? Um dom aqui para o bicho, já recicla sua mão, passa o turno, né? Não, desce uma Tashigi ali, vai olhar top 5, vai pegar uma carta Navy, lembrando que o bicho tá na curva ímpar. Vamos ver se ele vai preferir pegar alguma carta ali de um drop 3 ou vai para algum... vai pegar o Kuzan de... Ah, não. Vamos ver o que ele vai achar ali, o que ele vai pegar. Pega ali um 2K Counter, tá pensando ali no que ele pega, né? Tem várias opções ali. Sakazuki é um jogo um pouco mais pensado, né? Você tem que tomar as suas decisões corretamente aqui, senão você vai acabar perdendo, porque são poucas vidas, né? Você tem que controlar muito bem o board. Acha uma rina ali, o bicho passa turno. Alejandro para 2 dons. Vamos ver o que vai entrar em campo. Só passa, né? Não desce nada em campo, porque sabe que vai ser removido, né? Um dom aqui para um Tempest Chic somente para comprar mais uma, né? Vai descartar uma e comprar uma aqui com a habilidade do seu líder, o bicho. Vamos ver o que ele vai descartar. Descarta uma rina, compra uma, né? Agora vem 5 na vida, dando menos 1 em ninguém, né? Porque não tem ninguém no board. Usa aqui já um counter. O Alejandro desce aqui um Nefertari Cobra, que é um blocker que você descarta uma do topo do deck, né? E essa carta é um blocker, né? Bem interessante. Blocker de 2 de custo ali, descendo na curva, né? Sakazuki sempre quer ter uma vantagem de personagens atacantes em campo, né? Então sempre tem um personagem a mais ali, 2 a mais, porque você quer tirar os personagens do oponente dando bottom deck, e aí buffando esses personagens e atacando aí a vida. 4 dons aqui para o Alejandro. Será que vai vir 9 vida? Vai vir alguma coisa diferente aqui? Vamos ver. Tá pensando ali o que ele faz? Vai vir 9 vidas, somente pro bicho usar o seu blocker aqui e tudo certo, né? 5 dons para o bicho. Vamos ver o que vai vir aqui, né? Vai descartar uma rina, comprar uma, né? Já usou a habilidade do seu líder. Paga um dom, entra mais uma Tashigi ali em campo. Olha assim que pode pegar uma carta que seja Navy, né? Vem 5 na vida, comprou aquele Kuzan. Provavelmente vai descer o Kuzan, comprar uma, né? Vamos ver. Alejandro tá pensando se defende aqui ou se toma esse dano, né? Enquanto isso, a gente toma nosso cafezinho, defendeu esse dano, passa o turno aqui, desceu o Kuzan, né? Comprou uma, passa o turno para o Alejandro, que vai para 6 dons aqui. Vamos ver se ele vai desenvolver alguma coisa no board ou vai vir aqui para uma outra linha de jogo, né? Já tem a seu Ashura ali para matar o Kuzan, né? Sobra 3 dons, 8 vidas, double ataque. Sem brincadeiras aqui. A gente pode tomar, descer para 2 vidas, né? E desceu para 2 vidas começa a complicar. Ele dá uma olhada ali em quantos dons tem, né? Porque sabe que 2 vidas ali já liga o Danger ali na cabeça do Sakazuki, então ele prefere defender, né? Usa os seus 2 de counter agora para tentar no próximo turno provavelmente descer um blocker e não tomar o double, né? Vamos ver. Já vai reciclar a sua mão ali, provavelmente atrás de uma Rebeca, não tem nenhum blocker ainda na sua mão, né? Já usou ali, comprou mais um de counter, né? Vem 5 na vida dando menos 1 no Ashura, né?
Toma esse dano aqui, o Alejandro. Sem counter. Ah, achou a Rebeca. Pô. Vem ali 4 pra Rebeca. Desce dois Brooks, né? Um Brook Rest dando -1 e outro Brook Up com os outros 3 dons que sobra dando KO ali no Ashura em campo, né? Então, limpa totalmente novamente o campo aqui do Alejandro, deixando uma Rebeca ali, né? Que é um blocker, né? Vamos ver como que vai ser a jogada aqui do Alejandro, né? Ainda tá com 4 vidas aqui o bicho, né? Três na mão somente aqui do bicho. Vamos ver o que pode entrar aqui em campo, né? Ele tá com... quantos dons? 8 dons aqui, o Alejandro, né? Será que ele tem um Zoe pra virar essa Rebeca e bater um double ataque finalmente na vida? Pode também bater um double com Banish ali na vida do bicho, né? Mas aí teria que usar 4 dons para isso. Seria um... se ele tivesse um... ah, não, aí não daria certo, né? Teria que ter alguma coisa pra virar a Rebeca, teria alguma coisa pra dar Banish. Tem o Nami ali, né? Mas acho que não tem nada pra retirar a Rebeca, né? Só se tiver outra Ashura na mão, né? Mas acho que não tem, né? Vamos ver qual que vai ser a linha que o Alejandro vai tomar aqui. Tá pensando bastante. Enquanto o Alejandro pensa, se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like aí. E se você quer receber mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal aqui Café com a Pice, né? Traz esse conteúdo exclusivo aqui pra vocês. E se você for membro, apoiador do canal, tem o nosso sorteio mensal aqui, que tá absurdo esse mês. Tá aí no banner, né? Vai ter lá os sleeves que a gente vai sortear. Vai ter... acho que o deck ST22, o novo deck ST22 é que você pode ganhar no nosso canal. Tá sorteando esse mês. Se você for membro apoiador, qualquer R$2 você já vai fazer parte aí do nosso sorteio mensal. Já vira 2 aqui o Alejandro, né? Vira ali a Rebeca, vira ali mais um Brook, né? Vamos ver se ele vai pro board ou se vai pra pressionar um pouco a vida aqui do bicho que tá sem cartas na mão, né? Qual que seria a decisão certa aqui? É limpar board, né? Eu acho que ele vai limpar board. Tá criando muitas ameaças aqui. O bicho mesmo tem poucas cartas na mão, né? Vai embora um dos Brook, vai embora outro Brook. Então levou embora os 2 Brooks ali, né? Complica um pouquinho mais a vida aqui do bicho, né? Para 9 dons. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer ali. Pouquíssimas cartas na mão. Não sei se ele tem algum removal para já tirar aquele... Hold Jones dali, né? Já usa a habilidade do seu líder, né? Descarta um T-Bone que é mais do que counter no trash. Achou uma Pudding. Vem aqui, 5 na vida. Usa aqui o Monami para counterar, né? Mais 5 na vida. O bicho tá meio sem jogadas aqui para pôr 3 dons na sua Tashig bater, né? Sobra 6 para trás. Vamos ver. Toma esse dano aqui. O Alejandro. Será que vai vir 6 uma boa Hancock? E impedindo aquele Holy Jones de jogar? Ou vai vir aqui uma Pudding para embaralhar a mão? Paga 4, desce uma Pudding. Vai tudo para o meio do deck, embaralha e compra 5 aqui o Alejandro, né? Sobra 2 dons ali. Que pode ser usado para o Black Vortex, que tá ali na mão do bicho, que é mais um evento de defesa, né? Então, bem interessante aqui a linha que o bicho tomou, né? Para tentar manter suas vidas ali, né? E não tomar algum banish, alguma coisa assim, né? Porém, aquele Holy Jones ataca, né? E o Alejandro vai para 10 dons, né? Pode ser mais um Holy Jones aqui, né? Ou alguma coisa, algum blocker ali, alguma coisa para se segurar, né? Um donzinho, vem uma Yamato aqui, olha ali, 5 no topo do seu deck. Tem algumas opções ali, tem uns Momonosuke, tem algumas coisas que ele pode pegar ali. Vamos ver o que ele vai pegar. Para quem está torcendo aqui agora, para Yamato ou para o Sakazuki? Comentem aí o que você está torcendo para ganhar essa grande final aqui. Os dois jogadores estão invictos, tá? O Alejandro aqui tá 3-0, o bicho tá 3-0, jogando a grande final aqui da Cripta Arcana, né? Vamos ver as contas que o Alejandro está fazendo ali, né?
bicho ele está pensando com 3 cartas somente na mão, né? Será que vai vir algum ataque ali já da Yamato forçando um double? Vai vir por board, o bicho, não saberemos, né? Só esperando aqui o Alejandro tomar a sua decisão, né? Pra onde ele vai. É um momento bem decisivo do jogo agora, né? Então ele não pode vacilar. Paga ali 5 dons, 10º Momonosuke vai pra vida aquela Yamato, né? Então cura uma das suas vidas ali, né? Estabelece mais um bloco em campo, né? E agora pode dar 2 ataques, né? Pode dar um ataque ali da sua Yamato com um 7 double. Sete vida com double ataque. Agora sim, usa o Black Vortex, dá menos 4 pro líder, né? E vai vir agora um 8 vida. Toma esse primeiro dano aqui. O bicho, né? Descendo agora pra 3 vidas, vem um Hiyori, pega aquela Yamato e pode pôr na vida outra carta ali, né? Coloca uma carta virada para baixo ali, lembrando Yu-Gi-Oh, né? Uma carta virada para baixo na sua vida e passa o turno pro bicho aqui. Vamos ver como que ele resolve esse board aqui, né? Se tem como resolver esse board. O bicho tava meio bricado, ele não tinha nada para remover ali o campo do Alejandro, né? Aquele... Tem um Gravity Blade agora, né? Pode remover os dois. Ele compra uma, descarta uma, deixa o Kuzan ali, vamos ver. Ele pode bater 5 na vida, dá menos 1 no Kuzan, dá um Gravity Blade e arrancar os dois, né? Pode ser essa linha que ele vai tomar, né? Ou seria melhor ainda se ele batesse 6, né? Ali, 6 vira menos 1 no Kuzan. Será que o Alejandro preparou alguma coisa no trigger ali pro bicho? Somente 4 cartas na mão aqui do bicho, né? Vai usar uma, vai ficar com 3 cartas na mão somente, né? Aquela Rebeca vai segurar ali. Vem um TK Counter aqui pro lado do Alejandro e agora 7 dons, né? Gravity Blade nos dois. Tá pensando aqui se vai pra essa linha mesmo? Acho que é melhor, né? Vai bater mais 6 na vida aqui do bicho, né? Do bicho não, do Alejandro, né? Sobra 7 dons para trás, exatamente a quantidade de dom para o Gravity Blade, né? O Alejandro deve estar pensando aqui o que será que tá vindo aí. Se ele gasta realmente uma carta agora, né? Ou se ele toma esse dano. Também está com poucas cartas, né? Vai bloquear e gastar um K-Counter. E acho que a melhor opção pro bicho aqui agora é o Gravity Blade, né? Levando os dois pra baixo. E foi interessante o bicho. O Alejandro ainda gastou uma carta na mão ali. Acho que ele pensou que não teria mais possibilidade de removal, né? E teve, né? Vem aqui já uma Yamato, né? Olha ali, 5 do topo do seu deck, pode pegar uma carta de Wano. Acha ali mais uma Momonosuke, né? Que poderia curar mais uma agora, né? 3 na mão do bicho somente aqui. Pode vir um Ashura também pra matar aquela Rebeca. E aí bater um double ataque bem alto na vida aqui do bicho, né? Vamos ver. Pensando bastante, lembrando que é a final, né? A final sempre é um jogo mais pensado aqui, né? Os jogadores estão invictos, então estão muito bem. Pega ali um Azura. Vai pagar 3 para o Azura matar a Rebeca. Então vai embora aquela Rebeca. Será que vai vir um double? Paga 5. Entra ali um Momonosuke. Que dá mais, vai dar mais 1000 ali, né? Porque o Alejandro tá com poucas vidas, né? Então provavelmente ele vai colocar 2 dons em alguém, né? E vai voltar os dons. E vai bater com a sua Yamato. E com o Momonosuke, né? Talvez. Vamos ver. Pro Momonosuke ganhar Rush. Vem 6 na vida. Chuki Counter do bicho. Agora vai ligar 2 na Hiyori e voltar, né? E agora aquele Momonosuke ganha Rush mais 1000 ali. Vai bater 8 vidas e toma esse dano aqui o bicho, né?
10 dons para o bicho. Vamos ver como que ele vai resolver esse board aí do Alejandro. Ou vai tentar um letal agora, porque a gente sabe que o poder de ataque ali do Sakazuki é bem grande, né? Se tiver House Blaze, pode tirar as cartas ali e tentar um letal, né? Ainda mais que tendo uma pudding ali, né? Dá pra fazer, né? Já recicla ali uma das suas cartas, já recicla uma Boa Hancock, né? Vai contar os dons ali? Será que tá pensando quanto que ele bateria? Vai vir 5 na vida. Quantas cartas o Alejandro tem na mão? Uma só? Se for uma só, entrar esse ataque, pode ficar perigoso. E outra coisa, viu? O Sakazuki ainda pode, com a parte azul, agora rodar o Luffy, né? O Gear Force lá, que vem com um Rush, né? Um Rush pro azul, né? Que a gente não tinha na época do Sakazuki, né? Usa ali um counter, né? Então não toma esse dano aqui. Agora, sem cartas na mão, né? Pode dividir o dano ali 5 na vida, né? Desce. Será que tem um letal aqui? Ele morre na volta? Provavelmente o bicho também morre na volta, né? Se ele não matar agora, né? Ou ele vai tentar achar um jeito de não morrer na volta aqui. Também tá com pouquíssimas cartas na mão, né? Poderia tentar ir pro letal agora, né? Se ele bate 5, sobra quanto ali de ataque, né? E isso que, lembrando que também o Alejandro colocou alguma armadilha ali, né? Vamos lá. 5 na vida menos... exatamente. Colocou um Monami ali na vida pra matar uma das Tashiks e agora não tem mais letal, né? Agora sim o bicho vai ter que pensar ali. Ele tinha o House Blaze na mão, né? Provavelmente ele tava pensando em ir pra um letal, né? Mas agora vai ter que mudar de ideia, né? Complicou aqui. Pode remover agora o Momonosuke, que é o único ataque relevante ali em campo, né? Talvez o House Blaze vai subir pra 5, mais 2 Dom vai matar com 7, sem carta na mão, né? Então ele leva 2 ali. Pode tirar, sei lá, a Yamato, dando bottom deck nela, buffando a Tashigi, batendo no Momonosuke, limpa os 2 ali, e é isso, né? Ou também ele tem uma Boa Hancock na mão, se eu não me engano, descer a Boa Hancock, parar o Momonosuke de atacar, né? E dar bottom deck na Yamato, né? Mas não sei, acho que essa é a grande dúvida dele, né? 2. House Blaze. Bottom deck. Ali no Ashura. Mais 3.000 ali pra... pra Tashigi. Ah, então ele conseguiu descer os 2, né? Ele deu House Blaze dando bottom deck numa das cartas ali do Alejandro, né? E agora desce a Boa Hancock, travando ali o Momonosuke de atacar, né? Então esse Momonosuke não pode atacar, né? E não é qualquer Boa Hancock, né? Uma Boa Hancock mangá. Fortíssimo, né? Fortíssimo aqui. Entra aqui em campo Monami, dando Banish pra Yamato. Então esse ataque aqui vai entrar com Banish. Acho que o bicho só tá falando aqui, ó. O seu Momonosuke não pode atacar, tá? Então se você me bater... Tá. Beleza. A Yamato tá com mais 1.000 por causa do Momonosuke, né? Então provavelmente vai bater 9 com Banish aqui. Vai as 2 cartas ali pro Trash, né? Uma Rebecca e um T-Bone. E agora vai ligar todos os dons ali como que chama? Na Hiyori, pra ir aí assim dar o seu letal com a Hiyori, batendo 7 com 2 cartas na mão ali. E é o grande campeão aqui da rodada, o Alejandro ali batendo com uma Hiyori, finalizando o game, né? Muito forte. Se você viu até agora, curte, compartilha, se inscreve no canal se você quer mais conteúdos como esse. E valeu, até a próxima. Deixa o seu like aí.